hoje vamos falar sobre problemas de saúde bucal. Cárie, gengivite, tártaro e mau hálito são problemas causados principalmente por maus hábitos de higiene bucal e são questões importantes de um ponto de vista coletivo, pois higiene pode ser uma oportunidade de acometimentos de inúmeras patologias. Os profissionais de saúde têm diferentes enfoques. Na clínica, o enfoque é no paciente individual e na saúde coletiva, o enfoque é na população. O objetivo é estabelecer sempre um plano de ação e realizar práticas coletivas. Para isso, usamos as perguntas: o quanto ocorre, como ocorre, onde ocorre e quando ocorre. As respostas acabam sempre sendo um direcionamento para a aplicação de prevenção. Os critérios usados para a hierarquização dos problemas de saúde pública, de acordo com o ícone das teorias e prática de intervenção de saúde pública, o saudoso professor Mário Chaves, são número de pessoas envolvidas, seriedade do dano causado, possibilidade de atuação eficiente, custo per capita e grau de interesse da comunidade. Nenhum desses critérios podem ser tomados e avaliados isoladamente, para assim ter uma visão clara dos problemas de saúde e poder aplicar a prevenção da melhor maneira. Vamos apresentar os principais problemas de saúde na área odontológica e seus tipos e níveis de prevenção de forma hierárquica, a começar pela cárie, que de acordo com a Organização Mundial de Saúde é a segunda doença mais comum no mundo todo, perdendo apenas para o resfriado. A cárie é uma doença multifatorial, infecciosa e crônica dos tecidos dos dentes, que conseguem atingir cerca de 90% da população, sendo caracterizada pela OMS como um processo patológico, localizado em origem externa, dando início ao desenvolvimento após a erupção do dente. As principais causas das cáries dentárias são os alimentos e bebidas açucarados e pegajosos. Quanto mais açúcar se consome, mais ácido é produzido, o que se resulta em cáries. Sempre que se come um alimento com açúcar, os dentes cariados ficam vulneráveis aos danos dos ácidos durante os próximos 20 minutos. É importante compreendermos as causas das cáries para que possamos aprender qual a melhor forma de tratar dos dentes e da saúde. Este problema também está atrelado a fatores socioeconômicos e ao acesso aos serviços de saúde. As cáries possuem complexas classificações que ajudam a identificar o nível de prevenção adequada para evitar o desenvolvimento patológico. Uma cárie maltratada pode causar muito mais que dor e uma perca de um dente. Se as bactérias não tratadas podem causar graves infecções. Algumas das prevenções básicas são a fluoretação das águas, escovação, o uso diário do fio dental, aplicação de flúor, mudanças de hábitos alimentares. A cárie é acompanhada desde a promoção de saúde até a reabilitação dentro do processo saúde-doença e é aplicada em todos os níveis de prevenção, desde ações governamentais até a ação individual. Ainda assim, está no topo do ranking dos problemas de saúde. Sobre doenças periodontal ou periodontopatias, como também são conhecidas na nomenclatura médica. Ela se dá pelo acúmulo do biofilme ou cálculo dentário, que é de origem inflamatória infecciosa bacteriana. Uma gengivite, quando não tratada, ela pode evoluir para um segundo estágio, que é a periodontite, que é quando a inflamação se estende da gengiva para as estruturas mais internas, acometendo ligamentos periodontais e os alvéolos ósseos. A principal característica da doença periodontal é que ela não atinge especificamente o dente, mas sim as suas estruturas que estão ao seu redor. Seus principais sinais e sintomas são queixas de mau hálito, sangramento gengival, principalmente durante as escovações, dor local, rubor, edema e sensibilidade. É possível também ter mobilidade do dente e, em casos mais graves, ter a perda completa do elemento dental. É importante salientar que essas complicações das periodontites elas não estão limitantes à cavidade oral. Essa doença ela pode acometer de maneira sistêmica no organismo, pois as bactérias elas podem migrar para outras estruturas como importantes órgãos, no caso dos pulmões e até mesmo o coração, como exemplo as endocardites bacterianas de origem de foco oral. Daí a importância de um diagnóstico precoce com a intervenção correta através de um dentista,
onde ele irá tratar essas lesões e reverter o seu quadro, minimizando ao máximo os seus danos e as suas consequências. A prevenção se dá na promoção da saúde, na proteção específica através de desenvolvimento de programas educativos e no diagnóstico precoce. Essas patologias englobam todos os níveis da aplicação de prevenção, o que envolve ações governamentais, relação paciente-profissional e auxiliar, assim como a ação individual. Como podemos ver aqui nos dados epidemiológicos de 1986 e 2010, o acometimento tem ainda os mesmos níveis. Já com o avanço dos tratamentos, foi possível diminuir o número de exodontias causadas por doenças de origem periodontal. No entanto, ainda há muito que ser feito para a diminuição dos números. Edentulismo é o terceiro colocado, vindo depois da cárie e das periodontopatias, doenças que estão intimamente ligadas por questões socioeconômicas e culturais, como iremos ver mais à frente. Existem diferentes causas para que a perda dos dentes ocorra na fase adulta. Quando acontece, o edentulismo causa transtornos e interfere diretamente na autoestima e confiança de quem passa por essa situação. Alguns motivos que podem causar o edentulismo são impacto ou trauma, pelo uso de medicamentos por iatrogenia, ou seja, má conduta médica, causado por cárie e em consequência da periodontite. Alguns dos principais fatores de risco: baixa renda, baixa escolaridade, alta incidência das doenças cariedentária e doença periodontal, falta de acesso a tratamento odontológico básicos e especializados. A prevenção ao edentulismo é a limitação do dano e através de próteses no terceiro nível de aplicação, onde deve ocorrer a relação paciente e profissional. Um levantamento epidemiológico nacional de saúde bucal de 2010 mostra que em adolescentes de 15 a 19 anos, 10,3% necessitavam de próteses parciais em um maxilar e 3,4% nos dois maxilares. Não houve registro para a necessidade de próteses totais. Em adultos de 35 a 44 anos, 68,8% necessitavam de algum tipo de prótese, principalmente prótese parcial em um maxilar, 41,3%. 1% dos examinados apresentavam necessidade de prótese total em pelo menos um maxilar, e em idosos de 65 a 74 anos, 22,9% necessitavam de próteses totais em pelo menos um maxilar e 15,4% necessitavam de próteses totais nos dois maxilares. São números expressivos e de grande impacto na saúde bucal coletiva. As más oclusões são consideradas o terceiro problema de saúde pública pela OMS, estando entre elas a mordida aberta anterior, que é uma alteração ao nível plano vertical. Esta pode ser de dois tipos diferentes: mordida aberta anterior dentária e mordida aberta anterior esquelética. Ambas podem se desenvolver como resultado das interações ambientais, entre eles os maus hábitos, a respiração bucal, traumatismos e certas patologias, e os fatores genéticos envolvidos no desenvolvimento dos ossos faciais, dos músculos e dos dentes. Todos estes fatores podem pôr em causa o normal funcionamento do aparato estomactognático e a consequente qualidade de vida do paciente. A má oclusão dentária provém de anomalias que surgem durante o período da infância e da adolescência, na etapa de crescimento e desenvolvimento, afetando principalmente os músculos e os ossos maxilares, causando assim alterações no nível estético e funcional. A sua ocorrência depende de diferentes variáveis, como fatores genéticos e os hábitos estabelecidos durante esse período da vida. A mordida aberta é uma má oclusão multifatorial, resultando da interação entre o ambiente e a genética. É possível que a mordida aberta também seja influenciada por fatores genéticos, associada a genes que atuam no crescimento e desenvolvimento dos dentes, tecidos moles e os ossos faciais. A prevenção da má oclusão transite entre diagnóstico precoce, limitação do dano e reabilitação, dependendo de vários fatores sobre sua ocorrência. O nível de aplicação é o terceiro, onde é necessário relação paciente-profissional. Os tratamentos ortodônticos e as cirurgias são as formas de desenvolver qualidade de vida para essas pessoas.
Câncer bucal é um tumor maligno que afeta lábio, gengivas, língua, principalmente as bordas, abaixo dela, a parte interna das bochechas. Já a região do palato fibroso, amígdala e a parte posterior da língua, esses tumores têm um comportamento diferente dos demais tipos de tumores que acometem a cavidade oral. É uma doença de grande magnitude no Brasil e de grandes variações distintas, tanto na incidência quanto na mortalidade. Infelizmente, a maioria dos casos é diagnosticado quando a doença já está numa fase mais avançada, e isso impacta diretamente no prognóstico da doença quando ela é diagnosticada na fase inicial. Estima-se que 11.180 novos casos para homens e 4.010 para mulheres a cada ano do triênio de 2020 e 2022. As regiões Sudeste e Sul apresentam as maiores taxas de incidência e mortalidade. Os sintomas mais comuns são feridas ou aftas que demoram a cicatrizar, dor em região circunda a algum dente e mau hálito. Isso podem ser indicativos de um tipo de tumor. Esse tipo de tumor, na fase inicial, ele não costuma apresentar dor, ele age de uma forma silenciosa, isso dificulta o diagnóstico precoce. O câncer de boca ele pode surgir principalmente por hábitos de comportamento, como fumar ou uso excessivo de bebidas alcoólicas. Também hoje em dia é sabido que o vírus HPV pode estar presente na região da cavidade oral e isso provoca também um aumento de tipos de tumores. Portanto, a prevenção é aplicada em todos os níveis e envolve desde a proteção específica até a reabilitação. A fluorose dentária ela é uma anomalia de desenvolvimento devido à ingestão excessiva de flúor. Ela é responsável por causar manchas nos dentes. Ela está entre os 6 principais problemas de saúde bucal no Brasil e é ocasionada pelo uso de água excessivamente fluoretada, determinados alimentos e produtos industrializados, ingestão excessiva de dentífricos fluoretados durante a escovação dentária, ingestão prolongada de medicamentos que contêm flúor na sua composição e não acompanhamento no manuseio do creme dental enquanto criança. A fluorose dentária pode ser classificada como simples, moderada e severa. Os tons podem variar entre o branco e marrom claro e pode deixar os dentes mais opacos. A prevenção da fluorose dentária deve ser realizada na infância, pois é nessa fase que os dentes começam a se desenvolver. O ideal é que os pais estejam atentos à quantidade de flúor ingerido pelos filhos, devendo acompanhar e auxiliar a criança durante a escovação, ter informações sobre o nível de flúor na água, evitar produtos fluoretados, estar atentos a medicações e ter uma alimentação equilibrada. A prevenção adequada é o diagnóstico precoce e a sua aplicação é realizada no 3º e 5º nível. Onde ela é endêmica, é um problema mais importante que a cárie dentária. Prevalência em 2003 acometia 9% das crianças de 12 anos e 5% dos adolescentes entre 15 e 19 anos. Em 2010, acometia 16,7% das crianças de 12 anos. Fluorose leve, na maioria dos casos, 65%. Porém, isso não se deve somente à água fluoretada, que tem efeitos muito mais positivos no combate à cárie. Suplementos de flúor e aumento de flúor nos alimentos e na atmosfera são causas importantes que justificam a posição dessa doença no ranking dos problemas de saúde bucal. Além desses 6 problemas de saúde bucal, ainda temos outros problemas relevantes em saúde bucal coletiva, como traumatismo dentoalveolar, fissura labiopalatina e erosão dental. Diante de tudo que vimos, podemos ter uma ideia de quão importantes são os estudos na área da saúde, que mapeiam as doenças e nos dão informações necessárias para traçar um plano de ação, para que seja feito devido combate do avanço dessas patologias. A informação é uma arma poderosa, sempre devemos usar ela para o bem.